Pronto, live. Amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, no assunto, o tema da nossa live do dia 10/6/2020, com o nosso querido Dr. Sérgio, que nos acompanha há pelo menos uns 10 anos. E ele vai falar do Chico hoje, um assunto que ele adora e que todos nós adoramos ouvindo falar do Chico, né? Ele é muito inspirado, então tenho certeza que será uma palestra das mais maravilhosas que já tivemos, né? E o pessoal está chegando aí. Sejam bem-vindos todos que estão chegando. Sônia, Regina, minha querida cunhada, Mari, minha nora. Amanhã eu vou receber minha netinha aqui em casa. Ó, 9 horas ela vai estar aqui comigo. Opa! Ah, é? Eu não aguento mais, né, ficar sem ver neta. Pô, é muita... Tá certo. Muito pro coração. O coração aperta demais aqui. Boa noite, Shirley. Boa noite, Silvana. Vamos ver o pessoal. Reinaldo, Elka, Claudiomir, Laza. Seja bem-vindo. Ó, Fabiana Albuquerque está prestigiando a gente. Grande Fabi. Andréa Souza, Kátia. Olha lá, Kátia. Você pediu tanto o doutor Sérgio, ele está aí só para te atender. Ó. A Kátia fez questão, falou que adorava você, que você era o ídolo dela. Aí. Pronto. Ô, poxa vida. Tá bom, tá bom. Gabriela Gonzaga, boa noite. Luciana Veraldi, grande Luciana. Andréia Pontes, Cláudia Carreira. Lúcia Boba, minha querida amiga Lúcia. Vera, Lúcia, outra querida amiga. Fabiola, Edna. Patrícia César. Carlos Eduardo, que não é o Campos. Tem dois lá, é? Tem dois Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, que é o de Campos Andrade, que faz as palestras, que é o nosso palestrante, e temos um outro que é nosso parceiro de cromoterapia, nos ajuda na cromoterapia. Certo. Cida, seja bem-vinda. Cida Gonçalves. Elaine. Cida Bolsas, seja bem-vinda. O pessoal está chegando, graças a Deus. Olha lá. Gente, não esqueça de deixar os likes. Ontem eu esqueci de falar, ninguém deixou like, hein? Nós fizemos a aula ontem, nós tivemos 55 pessoas acompanhando a aula e 14 likes. A aula deve ter sido um lixo, né? Mas dá os likes se merecer, não vai dar like se não merecer, uai. Não, então é por isso que eu tô falando, a aula foi um lixo ontem, né? Mas tá bom, hoje, por favor, quem deixem os seus likes aí. E boa noite, Ricardo Sara, seja bem-vindo. Carlos Alberto Cabeça, nosso querido mestre. Então tá bom, o pessoal vai chegando e nós vamos fazendo então a nossa prece de abertura. Nós vamos pedir ao nosso querido mestre Jesus que nos abençoe nesta noite. Mestre Jesus, que permita que nessa live virtual nos abracemos virtualmente, nos aqueçamos virtualmente, para que possamos aprender maravilhosamente com a palestra que o Dr. Sérgio vai nos fazer, que possamos tranquilizar os nossos corações, as nossas mentes, para podermos ultrapassar essas dificuldades, esse isolamento, que é um isolamento só físico, mas emocional não é, porque estamos aqui juntos domingos, estamos aqui juntos nas terças, nas quartas, então estamos bastante juntos, vibrando amor, recebendo amor e principalmente recebendo as bênçãos do nosso querido Mestre Jesus. Mestre Jesus, nós te pedimos, permita que os teus mensageiros estejam aqui conosco. Permita que as correntes médicas, Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, corrente azul, veneráveis da China, corrente dos hindus e dos egipcianos, nos acompanhem nesta noite
e que na hora das vibrações, querido Mestre Jesus, nós possamos doar o melhor de nós, tudo aquilo que nós temos de bom dentro de nós, possa ser doado ao plano espiritual em teu nome, Mestre Jesus, para que possa ser aproveitado a todos aqueles irmãozinhos que sofrem com a Covid e principalmente todos aqueles da área da saúde que trabalham, se sacrificam, estão ali todos os dias batalhando no risco das suas saúdes e das suas famílias para lutar contra esta pandemia. Te pedimos, Mestre, abençoa-nos e protege-nos. Que os nossos queridos franciscanos, samaritanos, estejam conosco também, para que possamos seguir em frente nesse nosso trabalho. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. E que o nosso querido Dr. Sérgio possa ser iluminado nesta nossa palestra de hoje. Muito obrigado. Agora eu vou deixar você sozinho aí para você brilhar bastante. Obrigado, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu não estou vendo ninguém aqui, estou falando só para minha cunhada e para minha esposa que estão aqui na minha frente, mas o Clóvis falou que tem bastante gente aí, então, muito obrigado pela companhia, pelo prestígio. A gente está aí alguns dias, alguns de nós estamos bastante ansiosos para voltarmos, não é? E o Clóvis me pediu para falar um pouquinho sobre o Chico. Eu tenho procurado fazer, assim, as palestras que me pedem de forma eletrônica, da forma mais espontânea possível. Tenho percebido alguns colegas, alguns expositores, que diante da câmara expositiva, da câmara eletrônica, do equipamento eletrônico, eles fazem uma transformação. Então, falam de uma forma um pouco diferente, um pouco piegas às vezes, mas vou procurar manter o máximo possível da espontaneidade, porque nós precisamos ter, além de momentos agradáveis, precisamos ter também de entendimentos, de conhecimentos, mas também momentos agradáveis, tá certo? Então é isso. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Bom, aliás, eu ia dizer uma coisa que eu sempre falo. O Clóvis perguntou para muita gente, viu, para vir fazer essa live hoje, mas a maioria não aceitou. Então, ele falou, Sérgio, não tem mais ninguém, tem que ser você mesmo. Paciência, né? Então, sou eu que estou aí, tá bom? Muito bem. Olha, falar do Chico é uma alegria, é um prazer. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estar com o Chico algumas vezes. Almocei na casa dele, conversei pessoalmente com ele, estive com ele em alguns momentos. Foi muito, 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 muito forte os momentos que tivemos. O Chico tinha mediunidades impressionantes que as pessoas não conseguem nem auferir o tipo de mediunidade que o Chico tinha. Vou dar um exemplo para vocês. A gente às vezes ia para Uberaba e no caminho a gente comentava algum assunto para conversar com ele ou alguma coisa assim. E quando chegava lá, ele falava assim, bom, vocês falaram desse assunto aqui, então tá resolvido, viu? Pode fazer assim, 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 assado. Sem a gente sequer ter tocado no assunto. Veja que impressionante que era, né? A mediunidade dele. Então, eu fico pensando que algumas pessoas, elas também tinham a ideia, né, de falar mal do Chico, né? E essas pessoas provavelmente se dão muito mal, porque ele sabia o que a pessoa até pensava. Veja só que ponto que chegamos, né? Que mediunidade fantástica que o Chico tinha. Bom, mas o Chico não se limitou apenas à mediunidade, tinha um trabalho social maravilhoso, é um exemplo para todos nós. Ele tem até hoje, não é? Lá em Uberaba tem lá ainda a Sombra do Abacateiro, que oferece recursos para as pessoas carentes, tem lá um galpãozinho onde serve também um pouco de alimentação para os mais necessitados, tem lá os enxovais, e o Chico deixou esse exemplo também, que nós não podemos nos limitar ao trabalho espiritual, nós temos que também arregaçar um pouco as mangas para o trabalho material, para o alívio, o consolo das pessoas de forma material. Então, esse é um convite que o Chico sempre faz. Aí na casa, no plano maior, a gente vê sempre ali um convitinho para colaborar com algum alimento, com a composição de alguma cesta de alimentos, e isso é de tamanha importância, de suma importância. E a gente vê o empenho que a casa precisa ter. Bom, mas a doutrina liberta, e o Chico, para nós, é um libertador, vamos dizer assim, não é? Ele tem exemplos muito lindos, e nós vamos entender que, na verdade, são coisas, assim, até fantásticas, por assim dizer. Eu lembro de um caso, de uma vez, que o Chico
tinha curiosidade de saber como é que funcionava a mediunidade. Olha só. E aí ele ficava insistindo, perguntando para o Emmanuel, aquela coisa toda, mediunidade, mediunidade, mediunidade. Só que aí aconteceu o seguinte, o Emmanuel falou assim, qualquer hora eu te mostro o que é a mediunidade. Bom, aí eu sei que o Chico um dia foi retirado do corpo físico através do sono físico. Todo mundo sabe que a gente sai do corpo físico no sono físico, não sabe? Todo mundo sabe, né? Graças a Deus que a gente sabe. Sim. Aliás, olha, Clóvis, eu fico pensando, o pessoal tem tanto medo, mas a gente morre todo dia. É um treino para a morte o sono físico, né? Quantos de nós não acordamos no dia seguinte impressionados com as coisas que fizemos à noite, o que lembramos, o que vimos, o que aconteceu, não é mesmo? Então Eu falo isso sempre. Então, a gente percebe claramente que a vida é uma coisa assim, é uma continuação, não tem término, não tem interregno, né? As pessoas têm esse medo. Mas eu acho que eu sei por que tem esse medo, porque, na verdade, como todos nós, mas perguntaram para o Chico assim, escuta, Chico, de onde vieram nossas crianças? Ele falou, nossas crianças, meu irmão, as nossas crianças vieram do umbral. No quê? Do umbral? Meu Deus do céu! Tá aí, a gente, veio de onde? A gente também veio do umbral. Então eu tenho a sensação que esse medo ferrenho que nós temos da vida, do corpo físico, de encerrar a carreira aqui no corpo físico, é porque a gente está pensando assim, puxa vida, eu vou ter que voltar para minha casa, né? É a mesma coisa, vamos colocar assim de uma forma figurada, pode ser até um pouco de humor negro, né? Mas a gente mora numa comunidade e a gente tem uma oportunidade de ganhar uma viagem, um passeio, vai para um hotel, um hotel relativamente luxuoso, não tão luxuoso, mas relativamente organizado, limpo, com banheiro decente, com banho decente, com comida decente. E a gente fica lá um tempo, aí daqui a pouco fala, agora acabou a sua estadia, tem que voltar para a tua casa, vai voltar para a comunidade, tudo precário, tudo caindo aos pedaços, tudo caindo em cima da gente. Então eu tenho a impressão que o medo que nós temos um pouquinho no umbral é isso, que a gente vai voltar para as nossas origens, o medo da morte, né? Mas aí, estou vendo que vocês estão torcendo para mim se perder o fio da meada, mas caíram do cavalo, que eu estou lembrando direitinho, tá? É o seguinte, o Chico foi conhecer o que era a mediunidade. Sabe o que o Emmanuel fez? O Emmanuel pregou uma peça nele. O Emmanuel colocou ele diante de uma laranjeira, uma árvore de laranja, uma fábrica de laranja natural, uma laranjeira. E aí começou a abrir a mediunidade dele, ele começou a ver a seiva, o sumo, começou a ver o movimento dentro do tronco, começou a perceber que existiam ali centenas de trocas químicas, centenas de coisas que estavam acontecendo, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe, a fotossíntese acontecendo, o fruto mais ou menos ali recebendo subsídios, recursos da árvore. Aí ele foi ficando tão apavorado, falou, por favor, Emmanuel, eu queria voltar para casa, fiquei, não consigo entender isso, eu não consigo. Aí o Emmanuel trouxe ele para casa porque ele queria ficar em casa, sentar na mesinha dele e tomar o cafezinho dele, porque isso já estava bom, já estava suficiente. Então o Emmanuel colocou para ele, você viu, Chico, se a gente não consegue entender o funcionamento de uma árvore, como é que nós vamos entender o funcionamento de uma mediunidade? É uma coisa muito mais complexa, não é? E aí ele se contentou com isso e seguiu em frente, foi adiante. O Chico respondeu processos judiciais. Agora a gente tem visto aí na grande imprensa ou na imprensa paralela diversas questões associadas à justiça, não é? Então o Chico foi chamado à justiça porque disseram lá que ele estava plagiando os direitos autorais de um escritor aí que tinha uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, e ele recebeu um processo, ficou muito aborrecido. O próprio companheiro espiritual também ficou aborrecido, porque a família estava querendo que o tribunal declarasse que aqueles escritos era do espírito do escritor, né? Bom, eu sei que o tribunal teve que sair pela tangente, porque se ele reconhecesse, por exemplo, que a escrita era do escritor falecido, ele ia reconhecer a mediunidade, ia reconhecer a vida após a morte, ia reconhecer um monte de coisas, e, no fim, na verdade, eles iam ter que admitir e reconhecer um monte de coisas que eles não podiam fazer isso, especialmente naquela época, né? Bom, é curioso porque o espírito mudou o codinome, pediu para usar um outro nome, continuou a obra, mas com outro nome, com uma outra sigla, de uma outra forma. Vocês estão curiosos para saber? Ainda bem que ninguém pode perguntar nada, né, Clóvis? Aí eu posso falar sozinho aqui, se eu respondo ou não respondo. Acho que eles querem saber quem é, né, esse espírito aí. Então, o espírito de Humberto de Campos.
Humberto de Campos depois passou a usar o pseudônimo de Irmão X. Mas a família, passado um tempo, reconheceu aquilo que tinha acontecido, o filho trabalhou para levantar a imagem dele, da família perante o Chico, se recompuseram, se colocaram de uma condição diferente, e a situação foi terminada, o filho do Humberto de Campos acabou virando espírita, depois também expositor espírita, e seguiu em frente e o mal-entendido acabou passando. Mas para mostrar ao longo da carreira do Chico quantas coisas ele viveu, né? Grandes alegrias. A alegria dele era se despedir das pessoas. Vamos fazer um pouco de saudosismo aí. Ele fazia uma coisa muito bacana, muito bonita. Ele, quando as pessoas o acompanhavam até a sua casa, ele esperava a pessoa ir embora, não entrava dentro de casa, né? Ele ficava na porta, esperando a pessoa virar lá e seguir em frente e não ser mais vista pelos olhos dele. Aí sim ele entrava em casa. Então tinha um companheiro nosso, que inclusive está encarnado ainda, está com quase 90 anos, e ele sempre lembra essa história, que lembra com muita alegria. Então ele disse que ele começou assim, fazer uma espécie de rima, né? Com o Chico, aí o Chico também devolveu em rima, ele respondeu na rima e criou ali aquele bate-bola de rimas, não é? O Chico adorava isso, e quando eles foram ver, estavam assim, mais de 1 hora, quase 2 horas na frente do portão, e o Chico tranquilo, sem demonstrar o menor cansaço, sem demonstrar a menor fraqueza, sem demonstrar nada, nem nada, absolutamente nada. E depois que passou, ele falou, meu Deus do céu, o que a gente fazia com o Chico, né? A gente judiava dele. Algumas pessoas chegavam a tirar cabelo dele, por isso que ele precisou usar a peruca, ele chegou a machucar a cabeça do Chico. Fizeram tantas outras coisas, mas tantas outras coisas, que com o tempo as coisas foram surgindo. Aliás, como curiosidade, é importante a gente saber que sobre a obra do Chico existem mais de 150 livros que falam do Chico. Porque a experiência com o Chico é tão marcante, mas tão marcante, que as pessoas não esqueciam. E algumas grafaram em livros. Veja só que coisa interessante. E eles não esqueciam as experiências e faziam com que isso fosse grafado em livros. Olha só que coisa. Bom, aí o que aconteceu? Aconteceu que numa dessas obras nós temos ali fatos curiosíssimos sobre o Chico, sobre a mãe do Chico. Nós temos lá o filme que fala um pouquinho do Chico, mas o filme, para fazer um filme do Chico, teria que ser um seriado, porque tem muitas histórias. Então, por exemplo, tem histórias de mães que perderam entes queridos, especialmente filhos, que iam lá fazer filas, né, para receber uma psicografia. O Chico dedicou-se muitos anos da sua mediunidade para atender essas mães, as mães que perdiam entes queridos. O Chico tem livros históricos que reconstruíram, reescreveram parte da história. Um desses livros é o Paulo Estevam. O Chico tem livros científicos na coleção André Luiz, nós temos ali informações científicas preciosas, que ainda a ciência se debate um pouquinho para entender algumas coisas que ela não conseguiu entender ainda e ir revelando outras coisas. Então, a gente vê ali, por exemplo, a televisão de plasma, 50 anos atrás, o Chico já falava dessa televisão no plano espiritual. A gente vê os meios de comunicação que eram bastante rápidos. A gente vê sistemas de transporte, não é? Nós não temos ainda o transporte como temos lá em nosso lar, por exemplo. Agora que nós estamos chegando no automóvel elétrico, o Chico falou, por exemplo, de vidas em outros planetas. É um negócio assim, a gente não consegue alcançar a sutileza dessa mediunidade, mas desse conhecimento, porque o médium, para poder dar alguma mensagem, tem que conhecer, tem que saber. E às vezes ele sabe, mas não é de agora, ele sabe já de um passado bastante remoto. Então, o que acontece? A gente vê o Chico trazendo informações preciosas. Então, tem centenas de livros, são 400, quase 420 livros, 416, 420 livros que o Chico escreveu. O Chico se dedicou fortemente à caridade, ajudou dezenas, centenas de entidades. E a gente viu também que o Chico fazia coisas fantásticas para as casas espíritas. Ajudava a divulgar, ajudava a promover, ajudava a fazer as coisas e fazia com que as casas crescessem, não é? Então, a gente foi percebendo com isso que, na verdade, é muito difícil a gente conseguir alcançar, né, a
a obra completa do Chico, porque a gente tem a sensação de que o Chico escreveu o tempo inteiro. Então, a gente vê ali coisas lindas, por exemplo, uma experiência que o Chico passou muita dificuldade, foi uma experiência em que ele foi fazer um passeio numa praia, se não me engano, do Rio de Janeiro, numa cidade do Rio de Janeiro, e aí ele se permitiu até levantar um pouquinho a barra da calça, pisar na água do mar, ficar ali em momentos de muita alegria, mas passado algum momento, o tempo fechou e tinha ido ali, uma espécie de uma ilha, tinha ido com um barco, aí o barqueiro começou a se aproximar, mas não conseguia se aproximar porque tinha uma tempestade, uma ventania muito grande. Eu sei que ele acabou vencendo isso, acabou chegando e depois muito difícil de se conseguir se desenvolver, né, voltar à terra firme. E o Chico, então, pede, sob a orientação de Emmanuel, que eles ficassem em profunda prece, sentados ali, os três, entre dois amigos, um deles é o Arnaldo Rocha, sentados ali em prece, porque eles iam passar assim, momentos bastante turbulentos. Então, o Chico conta isso, quando chega em terra firme, ele explica o que tinha acontecido. Era uma região que havia tido muitos naufrágios, e existiam ali muitos espíritos que estavam querendo subir o barco para se salvar, né? Eles não tinham a noção de que já tinham morrido, já tinham desencarnado. Então, eles queriam subir no barco. E, em contrapartida, tinham outros espíritos que queriam afundar o barco, queriam fazer com que o barqueiro se perdesse ou criasse algum embaraço, alguma coisa para o barco afundar também. Então, isso é só um pequeno exemplo para mostrar que o Chico tinha, muitas vezes, problemas, né, dificuldades, e as pessoas achavam que porque tinha mediunidade. Outro erro que a gente tem do Chico é assim, as pessoas ouvem falar do Chico, têm a sensação que ele nunca teve nenhum problema de saúde, sempre teve a vida tranquila, mas o Chico passou por diversas cirurgias, por diversas operações, por diversas recuperações, perdeu uma das vistas, ou seja, ele teve uma vida não muito fácil, né? Não diria nada fácil, não, uma vida difícil, vamos dizer assim, uma vida complicada, uma vida que vivida de uma forma intensa, mas uma vida difícil. Então, as pessoas ficam pensando que a mediunidade é um sacerdócio assim tranquilo, que a pessoa pode eventualmente se ter privilégios com a mediunidade, né? As pessoas olham os médios como pessoas privilegiadas, né? Que têm condições, têm recursos, têm possibilidades, têm isso, tem aquilo. Mas, na verdade, a mediunidade é um sacerdócio, é uma coisa complicada, é uma coisa difícil. Bom, mas tem histórias engraçadas do Chico. O mundo já deve ter visto em algum lugar a história que o Chico ficou lá gritando, recebeu um aviso do Emmanuel que ele devia morrer com dignidade, né? Morre com dignidade. Você vai morrer? Então morre com dignidade, né? Essa é uma história engraçada que ele mesmo contava. Ele conta a história do pai que vendia bilhetes e o pai prometeu que quando ele desencarnasse, ele ia mostrar o número da roda lá para o Chico ganhar um bilhete da loteria para sair da dificuldade. Essas histórias muito, muito curiosas, muito engraçadas que a gente vê sobre o Chico. Existe um livro muito famoso e muito gostosinho de ler, simples, rápido, fácil, que mostra um pouco do Chico. São lindos casos de Chico Xavier. Tem aí para, se quiser puxar na internet, se quiser comprar, quiser imprimir, podemos fazer isso aí também. Então, tem histórias muito interessantes. Por exemplo, numa ida ao trabalho, as pessoas perguntam, a profissão do Chico, né? O Chico foi escriturário, mas o Chico mal terminou o quarto ano primário. Aliás, na escola também teve lá algo bastante curioso, porque ele um dia lá foi pedido uma redação, ia ter um prêmio para essa redação, e aí o Chico, criança, de repente ele viu uma pessoa entrar na sala de aula e ia até ele ficou constrangido, e aí a pessoa pediu para escrever, ele escreveu e apresentou uma redação, e acabou ganhando alguma coisa com aquela redação, ganhou o prêmio, ganhou o primeiro lugar, alguma coisa assim. E os pais dos alunos, né, que eram senhores mais em condições melhores, o Chico era muito pobre, tudo, foram lá reclamar com a professora no Dia Civil, aquela coisa toda, fizeram um escândalo lascado, até que a professora foi convencida de que ele tinha tirado aquilo de algum lugar, de alguma revista, de alguma coisa, que ele tinha copiado aquilo, né?
E ele disse, não copiei, é que entrou um senhor aqui, pediu para me escrever, eu escrevi, aí, na ingenuidade de uma criança, aí foi execrado por causa disso, e depois foram fazer um teste na lousa com ele, no quadro negro, ele foi lá no quadro negro, e aí alguém deu uma sugestão de dar um tema para ele, né, um tema bem fácil, assim, um grandeia. E aí o Chico não sabia o que fazer, também constrangido, daqui a pouco vem de novo o espírito, de novo, e começa a escrever aí, Chico. Aí ele começa a escrever: meus filhos, não menosprezem sequer um grão de areia, que é uma obra da criação. E começou a falar, passando sabão, mandaram parar, esquecer o assunto, seguir em frente e pronto. Esse é um dos casos também curiosos que o Chico teve. Casos curiosos que teve comigo. Vamos contar um caso pessoal que eu tive com o Chico. A gente trabalha no Grupos Mensageiros e a gente levava para ele a primeira remessa de mensagem. Essas mensagens que é do Grupos Mensageiros, né? E aí, um belo fim de semana, fui convocado a fazer a viagem, mas eu tinha feito a operação, tinha retirado da boca 2 sisos, 2 dentes do siso. E aí eu falei, não dá para mim ir, porque eu estou aí com a boca costurada, pode ser alguma coisa, acho melhor não ir. Aí o moço deu algumas voltas, procurou outras pessoas, ninguém podia ir, então já comecei a me acostumar desde aquele tempo. Como não acharam mais ninguém, eu tive que ir com a boca costurada mesmo. Aí, chegando lá, o Chico, curiosamente, pediu para a gente entrar e pediu para a gente sentar à mesa e almoçar. Aí nós comemos devagarzinho, conseguimos comer alguma coisa, e na hora da sobremesa vem a surpresa. O Chico manda lá para a dona Dinorá, pede para a dona Dinorá, que era a assistente dele, a fiel companheirinha dele, traz aí para o Sérgio aquele sorvete que nós temos na geladeira. Aí eu fiquei pensando, sorvete, meu Deus do céu, foi o dentista que mandou eu chupar bastante sorvete. Como é que ele podia saber disso? Então ele soube, né? Ficou sabendo, obviamente, que os espíritos devem ter soprado para ele, né? E aí eu tomei o sorvete e não tive problema nenhum também, graças a Deus, não foi nada, aconteceu nada. Bom, nós temos uma série de coisas para falar do Chico, não é? Mas a psicografia de trás para frente em inglês é um negócio impressionante. Nós temos a orfandade, o Chico ficou órfão muito, muito cedo, precisou viver na casa de pessoas, de familiares. Depois, lá no limiar da vida também, não é? O Chico também tem lá uma série de dificuldades, uma série de problemas. A casa de Uberaba que ele comprou não, que era dele, que ele morava, na verdade, foi uma ajuda de alguns amigos que fizeram uma cotização e compraram o terreno e fizeram a construção da casa. E o Chico fez questão de colocar isso num papel, escrever isso num cartório, dizendo que o fulano deu tanto, Clã deu tanto, Beltrano deu tanto, e para mostrar como é que ele tinha construído aquela casa. Um exemplo bacana. Bom, o Chico trabalhou também na Comunhão Espírita Cristã, lá em Uberaba, e a Comunhão uma vez foi receber uma doação de uma fazenda, mas o Chico não era favorável a essa doação. Mas como ele era diretor, ele tinha que receber, porque a diretoria resolveu que tinha que receber a fazenda, então o Chico recebe a fazenda, vai no cartório, recebe a fazenda. E qual não é a surpresa imediata, né? A surpresa é que ele tinha pedido para o escriturário também providenciar uma escritura para ele de saída da sociedade, né? Uma escritura que ele assinou saindo da Comunhão Espírita Cristã como dirigente. Isso causou lá uma situação complicada e tudo, mas aí o Chico construiu uma casinha lá aos arredores de Uberaba, que é a Comunhão, que é o Centro Espírita da Prece. E foi interessante porque naquela casa o Chico pensou, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Vou fazer uma diretoria de novo, aí tem diretor, tem presidente, tem vice-presidente, tesoureiro, e aquela confusão, de repente alguém vem aqui que quer doar alguma coisa que a gente não aceita, mas aí você tem que estar sujeito à diretoria. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, o Chico, então, pediu para um amigo aqui de São Paulo que estudasse a forma dele regularizar a casa. E o amigo de São Paulo teve uma inspiração muito bacana. O amigo de São Paulo se chama Josian Cortê. Ele fez um documento dizendo assim, neste local, ele fez uma placa, na verdade, né? Neste local, na casa de propriedade do senhor Francisco Cândido Xavier, realizam-se todas as semanas o culto do Evangelho no lar.
Então ele deixou claro que ali era um lugar público, porém de culto do evangelho, mas não tinha diretoria, não tinha diretor, não tinha presidente, não tinha nada. Não raras vezes o Chico dizia que se as pessoas quisessem fazer alguma modificação, que esperasse ele desencarnar. Aliás, por falar nisso, ele jamais aceitou qualquer homenagem em vida. O filme dele foi depois de falecido, mas uma outra coisa que é interessante era assim, qualquer presente, qualquer coisa que ele recebia, ele sempre devolvia para alguém, para alguma situação, para alguma pessoa, doando, fazendo alguma coisa por ela. Então ele não tinha assim não aceitava presentes, especialmente presentes caros. Eu lembro que uma vez ele recebeu um relógio caríssimo de um senhor famoso aqui no Brasil, Clodovil Hernandes. E o Clodovil então deu o relógio para o Chico ficou sem jeito de recuar e recebeu o relógio. E aí o que aconteceu? O Clodovil, por um acaso do destino, certa feita voltou na casa do Chico, e o Chico estava atendendo uma senhora lá, e essa senhora estava lá dizendo que ela tinha pego lá o medicamento, que tinha pego a receita homeopática, que tudo bem, só que ela tinha um problema, ela não tinha relógio para ver as horas que ela tinha que tomar o remédio. Aí o Chico vai na caixinha lá dele, pega aquele famigerado relógio e dá para a pessoa o relógio. O Clodovil, quando viu aquilo, deve ter ficado espantadíssimo, porque deu uma não é só para de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, a hora de tomar um remédio. A gente fica assim, né, um pouco tocado, né, quando você dá um presente, parece que a pessoa menospreza, né, a pessoa não faz, não aplica como você gostaria. Mas é uma espécie de treinamento de humildade. Bom, tem também histórias bastante legais aí que a gente tá trazendo aqui no computador, né? No computador aqui no 486, que está começando a esquentar agora. Então tem histórias muito legais que mostram, por exemplo, o Chico criança, trabalhava com a madrasta e tinha uma pequena horta. E essa horta recebia frequentemente uns furtos lá de um vizinho. O Chico sabia quem era, mas era criança, então um dia ele foi reclamar com a madrasta dele, que era uma verdadeira mãe, né, Dona Cidália, e falou: Dona Cidália, olha, eles estão pegando a nossa verdura que a gente vende para fazer um dinheirinho, para comprar alguma coisa. O que a gente vai fazer? Vai denunciar? Vai brigar? Vai fazer? Vai acontecer? Aí o que acontece? O Chico recebe uma informação, uma orientação da Dona Cidália. A orientação é a seguinte: Chico, vamos lá. Pegou o Chico, foi até lá e falou assim, chamou a pessoa, falou: olha, eu e o Chico toda hora temos que deixar a horta aqui vazia, a gente está tendo problema, alguém está retirando coisas da gente, e a gente queria saber se o senhor não podia nos ajudar cuidando da horta. O Chico ficou assim, boca aberta, né? Porque ela ofereceu para cuidar da horta justamente aquela pessoa que estava tirando alguns alfaces, algumas verduras lá da horta deles. Mas foi um ensinamento, né? Porque a partir dali, então, ele não podia tirar mais, porque todos saberiam que foi ele, já que era ele que estava tomando conta, né? Bom, então tem aí coisas bacanas sobre o Chico, tem coisas muito legais, e eu sugiro a vocês, não fiquem só nas adjacências, nas periferias do entendimento, do conhecimento desse homem fantástico, extraordinário, que a Terra conheceu, que o Brasil conheceu, tanto amor, oferecia tanto amor para as pessoas. Pelo menos encontre uma obra do seu agrado, né? Essa, Lindos Casos Chico Xavier, é um exemplo. Eu até tenho ela aqui, eu tenho mais ou menos umas 100 obras do Chico aqui comigo, que falam sobre o Chico, né? Vejam, conheçam essa obra para vocês conhecerem o Chico, um pouquinho das particularidades do Chico. Bom, nós temos poucos minutos, mas eu ia pedir para o Clóvis só para contar a última história, que é o seguinte. Pode seguir. Nessa comunhão espírita cristã, era um terreno que eles iam construir uma casa grande lá. Quando acabar o tempo aí, você corta o microfone, tá bom? Não, tá todo mundo em casa. Todo mundo então, em casa. Chico tinha... Ninguém tem pressa para nada. Fala tranquilo. Tá bom? Então, nesse terreno, o Chico... o pessoal ia construir lá, se eu não me engano, uma casa ou alguma coisa. E aí, o que acontece?
o terreno tinha um formigueiro muito grande, um formigueiro enorme. E o pessoal ali um dia fizeram uma reunião para estudar como é que tirar aquele formigueiro. E tinha a sugestão da água quente, enxofre, sei lá. Queriam matar aquele mundo de formiga lá, não é? Mas aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o Chico falou, não, dá um tempinho, vamos ver, eu acho que é capaz delas saírem sozinhas, espera um pouquinho, vamos dar um jeito. Aí o Chico sei que foi lá e conversou com as formigas, falou, ó, gente, seguinte, a gente vai precisar fazer uma obra aqui, o formigueiro está atrapalhando, o povo está todo aí pensando uma forma de dizimar a sua espécie aqui, matando todo mundo, acabar com o formigueiro, e eu vim aqui para alertar vocês, se vocês forem prudentes, tiverem bastante entendimento e um pouco de caridade, que vocês possam sair desse formigueiro, formar outro formigueiro em outro lugar, né? Porque aqui nós vamos precisar dessa área e nós precisamos que vocês saiam, né? Bom, as más línguas, ou as boas línguas, dizem que tempos depois, horas depois, um dia ou dois depois, viu assim aquela fila de formiga, uma atrás da outra, né? Assim, numa fila enorme, saindo do lugar. Mas o que aconteceu foi o seguinte, acabou sobrando algumas, que devem ter pensado assim, bom, a gente fica aqui um pouco para ver se é verdade mesmo, né? Porque se for verdade, aí depois a gente reassume de novo o nosso terreno aqui, né? Só que aí os amigos do Chico lá acabaram cumprindo a promessa e aplicaram no formigueiro a água quente, formicida, tudo que precisava. Aí falaram, pô, Chico, mas e essas aí? O que aconteceu? Não. Essas aí eram revolucionárias. Então, elas perderam a vida porque eram rebeldes revolucionárias, né? Então, mas é isso. O Chico tem coisas lindas, mais uma vez dizendo, coisas muito bacanas. O Chico tinha um respeito muito grande, tanto pelos espíritos, a figura do Senhor Jesus, sempre com essa palavra, Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, sempre de uma forma muito respeitosa. Todas as pessoas que iam até ele sempre saíam com algum benefício, seja um benefício espiritual. A gente sentia assim, uma emoção muito grande estar pertinho dele, estar ao seu lado. Dizia a NASA, certa feita, quando teve um modismo de medirem a áurea, né, a tal da foto Kirlian, é uma foto que surgiu, parece que é uma cientista lá russa que surgiu com essa ideia aí, né, da foto Kirlian, que mostrava o quanto a pessoa irradiava dela, o perispírito, não é quanto que ele irradiava. E aí pesquisaram muitas pessoas, umas conhecidas, outras não, e descobriram que as pessoas mais influentes e as mais assim possibilitadas conseguiam irradiar fora de si uns 2, 3 centímetros, 4 centímetros às vezes. Mas quando eles foram fazer a radiografia espiritual, perispirítica do Chico, através de sistemas específicos, lá não sei qual que era, eles descobriram que o Chico irradiava mais de 10 metros de profundidade, de alcance. Então, a 10 metros de alcance, as pessoas já sentiam a presença dele, porque ele já irradiava mais de 10 metros de alcance. Era uma coisa assim que, na época, ninguém tinha a menor noção do que seria isso, o que é isso, como que isso acontecia, né? Deixou a ciência bastante atrapalhada e confusa quanto a esse assunto. O Chico veio para continuar a obra de Kardec, deixou aí mais de 400 obras, já falei que tem as obras científicas, as filosóficas, as religiosas, e a gente vai percebendo aí que a complementação do Chico foi a contento, ele veio para realizar esta obra. O Chico começou a lidar um pouquinho com um pouco de efeitos físicos, mas logo isso foi interrompido, o Emmanuel não deixou prosseguir, o Emmanuel jogou uma responsabilidade em cima das pessoas que estavam ali com essa ideia e disse, não, as obras, o trabalho do Chico encerrou a nível material, né, a nível de materialização, essas coisas, encerrou-se agora, e porque o trabalho dele é com o livro, então Chico continuou se dedicando ao livro. Depois que ele foi na televisão, fez lá o Pinga Fogo, a explosão do conhecimento sobre o Chico aconteceu no Brasil, e aí ele começou a receber centenas e centenas de pessoas todas as semanas lá na comunhão, no Grupo Espírita da Prece lá. E lá ele começou a perceber que as pessoas tinham carência muito grande e se sentiam muito, muito, muito entristecidas com os espíritos,
com os entes queridos que haviam desencarnado, alguns há pouco tempo. Temos até um programa que se chama Mensageiros no Ar, que ele passa na rádio aberta, mas também tem na internet, e tem também nos grupos de WhatsApp, que é direto ao ponto, e esse que é Mensageiros no Ar. Esse Mensageiros no Ar faz uma releitura de algumas mensagens que o Chico recebia. São coisas assim impressionantes, maravilhosas, a respeito da mediunidade do Chico. Então, vou dar um exemplo para vocês de informações que vêm nessas mensagens. Por exemplo, pessoas receberam socorros ortopédicos. Por exemplo, José Carlos Patti, ele teve um acidente na Serra, se eu não me engano, aqui na Serra, ou da Cantareira, na Serra do Mar, se eu não me engano, e ele não conseguia perceber que ele tinha desencarnado, e aí ele recebeu um socorro ortopédico. Então, vejam, foi socorrido de forma ortopédica, já no mundo espiritual. Outra senhora que teve também um acidente automobilístico, que estava com gravidez bem avançada, disse para a mãe, uma mensagem em plano espiritual, tinham feito o parto da criança. Então, são coisas, né? Outra coisa interessante também, de uma criança que morreu com leucemia, ela estava dizendo que no mundo espiritual fizeram um tratamento no sangue dela e ela recebeu uma quantidade de sangue, inclusive de outras pessoas, uma transfusão de sangue para equilibrar o problema que ela tinha materialmente aqui na Terra. Pessoas que tinham problema com o tabagismo, né? No plano espiritual, eles arrumaram formatos que até hoje ainda a ciência está tentando achar, os tais cigarros diferentes, eletrônicos, cigarros de outra forma, que ajudam a combater também o problema do tabagismo. Então, a gente vê que o Chico tinha os dois pés, tinha um pé no plano espiritual, um pé no mundo material. E no mundo material, então, ele tinha um amor imenso com as pessoas, falava de Jesus assim de uma forma impressionante, conviveu com mais de 10 mil espíritos ao longo da sua vida, psicografou mais de 100 obras, e hoje é esse fenômeno, não é, que a gente conhece. É importante continuarmos conhecendo as obras do Chico, porque a gente tem a sensação de que existem aí um movimento para encobrir a obra dele, muita coisa que estão se lançando o tempo inteiro aí, e a obra dele acaba ficando para trás. Então, quem puder, continue prestigiando as obras de Francisco Cândido Xavier, porque daqui a alguns anos as nossas crianças, os nossos jovens, as pessoas que estarão aqui com a gente, precisarão saber esses exemplos, conhecer esses exemplos, para que eles possam continuar na doutrina, continuar a doutrina espírita, que está aí, essa coisa linda, maravilhosa que nós conhecemos. Então, Clóvis, você vai falar quando eu tenho que parar ou vamos até meia-noite hoje? Não, já podemos, a hora que você acabar aí o assunto, podemos parar, que nós temos que fazer as vibrações ainda e a prece de encerramento. Então, vamos gastar mais uns 15 minutos aí. Então, se você achar que já deu... Tá bom, eu tenho uma poesia... Pode ler. Temos uma poesia aqui do livro Missionários. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a cumprir a tua vontade. Seja o nosso trabalho sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome semearemos o bem onde surgem espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demora e vertemos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. E proclamaremos tua bênção onde há condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possa servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores,
dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei. Apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, e que, grados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios, em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Que assim seja. Então, com essa prece do Alexandre, eu me despeço de vocês, muito feliz de estar aqui com vocês. Clóvis, muito obrigado pela oportunidade. E isso aí, as ordens, viu? Quando você não achar mais ninguém, pode falar comigo que eu estou aí, tá bom? Você já sabe que está escalado para o mês que vem. Nem vem inventando, não. Mês que vem você já está escalado, já tem até data e assunto. Tá bom, tá certo? Tá bom. Bom, vamos Tá fazer certo. as vibrações. Você pode nos acompanhar ou não, a sua escolha, tá bom? Então vamos lá. Vamos mentalizar então o nosso querido Mestre Jesus. E todos nós vamos nos ligar a Jesus num só coração, num só pensamento. Nós vamos buscar doar o nosso ectoplasma, o nosso fluido vital, para que as correntes médicas possam captar todas essas nossas energias, toda esta nossa boa vontade, essa nossa dedicação e levar a todos aqueles locais onde há muita necessidade de ajuda. Então nós vamos vibrar inicialmente pela paz mundial, que os dirigentes das nações encontrem através do diálogo, das negociações, a paz para o nosso planeta. Que todos aqueles, em qualquer lugar desse planeta, necessitados de cura da Covid-19, possam receber em cada um dos seus países. Existem cidades espirituais e que essas correntes espirituais, que essas correntes médicas possam ajudar a atuar, a curar esses irmãozinhos com Covid. E aqueles que eventualmente tenham desencarnados possam ser resgatados pelas correntes socorristas e levados aos hospitais do plano espiritual. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes possam encontrar, através das negociações, a paz para o nosso Brasil. Que pare de haver tanta divergência, tanta briga, tanta discussão, que possa haver uma paz, um equilíbrio de todas as três forças do nosso país, que é o legislativo, o executivo e o judiciário, para que nós possamos voltar a crescer, para que o país possa voltar a ter mais educação, mais saúde ao povo brasileiro e alimentação. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram em hospitais, em casas de saúde, em pronto-socorros, que as correntes médicas possam ali atuar, que utilizando essas nossas vibrações ectoplasmáticas de amor e de paz, possam atender a todos esses nossos irmãozinhos que necessitam nos hospitais, que eles recebam as bênçãos de amor, de paz e de cura, principalmente. Vamos vibrar também por todos os detentos, que esses irmãozinhos possam se arrepender dos seus males praticados, eles possam entender da necessidade do cumprimento das suas penas e possam recomeçar as suas vidas quando estiverem fora das penitenciárias e detenções para um novo começo. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas, que as socorristas possam ajudar a resgatar todos esses irmãos que honesta e sinceramente estão no plano espiritual e se tenham se arrependido dos seus males praticados, se arrependido dos seus erros, que eles possam ser resgatados e encaminhados às colônias espirituais. Nós vamos vibrar por todos aqueles que estão ligados aos vícios, quer seja de droga, de álcool, de cigarro ou de sexo. Mestre Jesus, que o teu evangelho, que o teu amor possa ser a direção
o caminho para que esses irmãos se livrem desses vícios. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, por aqueles que se encontram nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Enfim, Mestre Jesus, que a tua luz, o teu amor e as tuas palavras possam servir de orientação, de direção e de caminho para esses irmãozinhos. Vamos vibrar também por todas as famílias, todos os lares em desarmonia, que a tua luz ali penetre, Mestre Jesus, que o teu manto sagrado os envolva, trazendo-lhes a paz, o equilíbrio, a concórdia, para que sigam em frente neste caminho de evangelho. Vamos vibrar pela paz entre todas as religiões, que os dirigentes das religiões entendam que o Deus é único para todos, e que o que o nosso Deus quer é a paz entre todos os povos, e é disso que precisamos, paz, amor e equilíbrio. Vamos vibrar por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Vamos vibrar por todos os moradores de rua, que eles tenham ajuda, que eles recebam ajuda, recebam fortalecimento para poder se manter livre da Covid-19. Vamos vibrar também por todos os irmãozinhos da área da saúde, quer sejam os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, os médicos, todos eles possam receber as bênçãos do nosso querido Mestre Jesus, o cuidado, a força para que continuem seguindo no caminho de evolução. Vamos vibrar pelos nossos lares, queridos irmãos, que a gente imagine a luz branca de Jesus passando em cada um dos cômodos da nossa casa e vai como se fosse uma limpeza, esterilizando, limpando, retirando miasmas, retirando fluidos que possam estar em cada um dos cômodos da nossa casa. Que se irmãozinhos, por acaso, aqui estiverem, possam ser encaminhados com conversas, com esclarecimentos a colônias do plano espiritual para seguirem o seu caminho. E vamos vibrar, meus irmãos, finalmente por nós mesmos. Vibrando por nós, mentalizando os cristais azuis e brancos, como sempre fazemos. Como uma cachoeira a cair sobre cada um de nós. Que esses cristais façam uma limpeza da cabeça até os nossos pés. Retirando todo e qualquer fluido e vibrações negativas que caem, que estejam perto de nós. E que sejam recolocadas energias positivas, fortalecedoras, equilibrantes em cada um de nós. Que possamos também, queridos irmãos, vibrar pelos nossos cobradores, por aqueles a quem devemos, nossos cobradores do passado e, eventualmente, até de sabores dessa vida, dessa atual encarnação. Que possamos pedir perdão a todos esses irmãos, que eles possam entender da nossa força de vontade, a nossa luta para melhorarmos e para seguirmos em frente rumo à seara bendita do Mestre Jesus. Que eles possam seguir conosco, que eles possam nos perdoar, que eles possam entender esse nosso esforço e seguirmos todos na direção do nosso querido Mestre Jesus. Vamos às nossas vibrações especiais, então, queridos irmãos. Nós vamos vibrar por Caterine Canassa Giamusso, vítima do alcoolismo, que ela possa receber dos terapeutas do mundo espiritual ajuda para esse tão doloroso vício. Vamos vibrar por Marlene Moriani Delgado, que tem Alzheimer, que as terapeutas neurologistas possam ajudá-la para que ela possa seguir em frente na sua jornada, tendo a oportunidade de resgatar os seus débitos. Vamos vibrar agora pelos casos de AVC, Maria Aparecida Sampaio e Edson Marcos Petri, os dois com AVC, possam eles se recuperar, possam eles se fortalecer e serem ajudados pela equipe neurologista do mundo espiritual. Vibremos pelos casos de câncer, Maria Lúcia Jorge, Alexandre Salles Colombo, Gislaine de Oliveira, Hugo Lobo, Júlio Giordano, William Ferreira, Rosilda Guedes da Silva. Todos esses casos de câncer possam ser ajudados pela equipe dos oncologistas. A equipe dos oncologistas possam ajudar nos tratamentos, acompanhando os tratamentos de químio, de rádio,
de cada um desses irmãos, permitindo que o menor de efeito secundário seja produzido nos seus organismos, que eles possam se recuperar, e se assim não for possível, que tenham o menor de dores possíveis. Vamos vibrar também pelos casos de coluna lombar e ciático. Karina Costa Mucibuna, Elka Capon Silva, Ierci Laza, todas essas nossas irmãs com problemas de coluna lombar e ciático, sendo que a nossa irmã Ierci tem problema de joelhos e também um problema emocional. Que as equipes dos ortopedistas possam ajudá-las, fortalecer a sua coluna vertebral, ajudar a desinflamar os seus ciáticos para que elas voltem a ter a sua vida normal. Vamos vibrar pelos casos de Covid. Sônia Maria Teixeira, João Albuquerque e Silva, que eu já sei está melhor, está em casa, mas continuemos a vibração por ele. Felipe Eduardo Vereda Noronha, Ricardo Eli Baldino, Ivanildo Vancela Moretti, Carlos Eduardo Duarte Mendes, João Lourenço, Natália Muniz, Luiz Alberto Pereira, Kleber Aparecido dos Santos, todos os casos de Covid, hospitalizados e com, muitas vezes, entubados, possam receber as bênçãos de Jesus, fortalecimento e possam sair dessa, retornar aos seus lares, para as suas famílias. Vamos vibrar por Aparecida Eliana Passarelli, com depressão, que os terapeutas do mundo espiritual possam ajudá-la a sair dessa depressão, que possam conversar com ela nos seus períodos de sono, para que o seu espírito volte à sua vida e se recupere. Nós vamos vibrar também por 2 casos de diabetes, Lialda Coelho Pécora, Cristiane Gonzaga. Os 2 casos de diabetes, que as suas diabetes possam ser compensadas, seus pâncreas possam voltar a funcionar adequadamente, compensando a produção de insulina, que eles possam ter as suas energias fortalecidas. Vamos vibrar pelos casos de desequilíbrio emocional, Cibele Amaral dos Santos, Clara Giamurso. Todas essas 2 irmãs possam ser ajudadas pelas equipes do mundo espiritual, as equipes dos franciscanos, equipe dos samaritanos. Vibremos por Márcia Carreira, enfermeira da área da saúde, recebendo o fortalecimento e a proteção necessária. Vamos vibrar por Paulo Pires Alvarenga, tem epilepsia, que ele possa ser ajudado, fortalecido, que os irmãozinhos que possam estar prejudicando e obsediando possam ser retirados, encaminhados ao mundo espiritual, que ele seja fortalecido na sua fé, que receba as bênçãos de Jesus. Vamos vibrar pelos casos de perturbação. Bruno Colombo, Pedro Paulo dos Santos, Gabriel Della Del Souza, Alessandro Morales Pontes, Giovana Rufo Pontes, Felipe Ferranulli Veraldi, Cássio Silvestre da Silva, Luiz Carlos de Souza. Todos os casos de perturbação. Necessitamos das correntes do plano espiritual, corrente dos pretos velhos, corrente dos franciscanos, corrente dos samaritanos, para ajudar esses irmãozinhos, retirando os obsessores e perturbadores, encaminhando-os e esclarecendo-os no mundo espiritual. Vamos vibrar agora pelos casos de saúde. Maria Clara Sampaio, Cláudio Carbone, Shirley das Dores Araújo, Juliana Alves Fonseca, Maria Elisa Rossi, José Carlos Rossi, Hermelina Albuquerque e Silva, Clara Freitas Pereira, Sônia Regina Esteves Giordano, Ana Melado, Luiz Gregório Neto, Paulo Roberto Carregaram e Andréia Aliones Banzato, para ela e para sua família, todos com problemas de saúde, recebam fortalecimento das equipes médicas, equipe Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra, todos, e equipe azul, corrente azul, todos ajudando na recuperação desses nossos irmãos que têm problemas de saúde. Vamos vibrar pelos desencarnados, Emília Reis Guidoni, Ângela Maria Galhardo Silva, Anunciata Bota, Carlos Henrique Barbosa dos Santos, Paulo Afonso Veraldi, Edgar Pereira dos Reis, Roberto Carlos Pereira, Josefa Carneiro,
Álvaro, nosso querido Álvaro Marinho Domingues, Jair Capão e Antônio Carlos Ribeiro, e a nossa irmã Maria Tereza Ferrares Mano, que cometeu suicídio. Vibremos por todos esses irmãos com muito carinho, com muito amor, pedindo que as caravanas socorristas do mundo espiritual possam resgatá-los, possam levá-los às colônias do mundo espiritual para serem ajudados e para serem recuperados. Vamos então, queridos irmãos, agradecendo a vocês pela companhia, agradecendo a Jesus e a todas as correntes do mundo espiritual que nos ajudaram nesse momento, que nos ajudaram nesse evangelho, para que todos eles possam trazer a bênção e a paz para cada um de nós. Jesus, ilumina-nos a todos, permita-nos estarmos equilibrados, que consigamos ultrapassar essa dificuldade que é passageira e que chegaremos lá na frente e seguiremos em frente na nossa jornada. Que possamos cada vez estarmos fortalecidos na tua fé, na certeza de que a tua fé nos dirigirá à evolução e ao caminho de luz da tua seara bendita de amor e de paz. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, obrigado por estarem conosco. Doutor Sérgio, para suas despedidas. Obrigado, Clóvis. Que é isso. Obrigado a você pela colaboração, pela sua boa vontade, sempre maravilhosa. E mês que vem estaremos juntos de novo. Deus te abençoe e abençoe a todos que estão conosco. Bondade sua. Que assim seja. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Uma ótima noite a todos. Muito obrigado.